Queridos confirmandos, que a graça e o amor do nosso Deus Pai, Filho e Espírito Santo esteja com todos nós. Amém. Nós queremos agora aprender sobre a lição 34, com o tema geral, Jesus Cristo, como conhecer, quem se deixa conhecer. E nessa lição nós vamos aprender sobre Jesus, ele fala, eu sou o pão da vida. A ideia central é mostrar como o pão mantém e sustenta a nossa vida. Jesus Cristo, o verdadeiro pão do céu, ele se deu a nós como aquele que mantém e sustenta a vida eterna. O objetivo dessa lição é a gente saber que Jesus Cristo é o pão da vida que dá vida eterna. Sentir fome de Jesus em nossa vida e praticar também, se alimentar diariamente de Jesus Cristo, o verdadeiro pão da vida. Por isso, nós queremos começar agora fazendo são na verdade 3 perguntas. Quantas vezes você se alimenta por dia? 3 vezes? 4 vezes? Dá para viver sem se alimentar? Por exemplo, sem comer pão? Claro, a gente poderia comer outros alimentos. E aqui a gente precisa entender por que Jesus fala do pão da vida. Porque para os judeus, há 2000 anos atrás, quando Jesus viveu no seu povo, o povo judeu, o pão era o alimento principal. Por isso, eles plantavam muito trigo e faziam seu próprio pão. Nós hoje temos muitos outros alimentos. Por isso, quando a gente fala de viver sem pão, a gente está, na verdade, dizendo viver sem se alimentar. Será que é possível viver sem se alimentar? Como vocês descreveriam a importância do pão, do alimento para nossas vidas? O alimento, o pão é o alimento que sustenta a nossa vida física. Alguém sabe descrever como é que acontece da gente comer pão ou qualquer outro alimento saudável? E como é que ele faz para a gente ter saúde, ter força e energia? Acontece assim. A gente mastiga, engole, o alimento vai para o estômago e lá ele é processado, ele é desfeito. Depois ele vai para o intestino e aquilo que é necessário para a nossa vida, as proteínas, sais minerais, vitaminas, tudo isso é enviado para o nosso corpo, o que nos dá vigor e energia para viver através do sangue. Vai em cada célula recebe esse alimento. Será que nós precisamos em nossa vida de outro alimento que não seja esse alimento para a vida física? Por isso que, nesse momento, na nossa aula, nós vamos conferir aquela tarefa de ver quantas vezes nós vimos que Jesus falou que ele é o eu sou, quantas vezes fala da palavra pão, no texto lá, do texto bíblico de João 6, 22 a 40. Vamos falando sobre isso. E agora a gente ainda quer conversar. O que tudo isso quer dizer para a nossa vida? Que Jesus, ele disse, ele é o pão da vida. Ele quer dizer que assim como nós precisamos de pão para viver, também precisamos de Jesus para viver essa vida aqui na terra e para recebermos a vida eterna. Não recebemos a vida eterna por ninguém outro a não ser por Jesus. Da mesma forma, assim como nosso corpo, ele morre quando fica sem alimento, sem Jesus, o destino das pessoas é a morte eterna. Sem se alimentar do verdadeiro pão da vida, não tem como receber a vida eterna. O que você acha? Será que nós precisamos de Jesus Cristo, o verdadeiro pão da vida? Mas como nós podemos conseguir esse pão da vida para a nossa vida?
Existe alguma padaria que vende esse pão espiritual? Esse pão nos é dado por Deus. Ninguém consegue comprar ou fazer esse pão em casa. É preciso ganhar diariamente esse pão. E quem nos dá é o próprio Jesus, que dá a si mesmo para nós como o pão da vida. Como é que Jesus se dá para nós como o pão da vida? Por meio da sua palavra, a Bíblia. E é por isso que nós lemos o texto lá do Evangelho de João, capítulo 6, 22 a 40. E nós estamos agora aprendendo a palavra de Deus. Por isso você está participando do ensino confirmatório, para conhecer a Bíblia, a palavra de Deus. Em nossos dias, a gente não consegue encontrar Jesus face a face, como há 2000 anos atrás os discípulos e as demais pessoas da época. Mas ele ainda hoje se deixa encontrar por nós na sua palavra, e nela ele se dá como pão, o alimento que sustenta a nossa vida e nos dá a vida eterna. Quem de vocês come só uma vez por semana, por exemplo? Seria isso possível? Comer uma vez por semana? Quantas vezes vocês comem por dia? E por semana, então? Quantas vezes agora vem, né, o contrário agora. Quantas vezes vocês leem a Bíblia e se alimentam do pão da vida diariamente? E por semana? Cada um agora pode pensar para si: sinto algo que falta em minha vida? Será que não estou passando fome de Jesus? O que você vai fazer nesses próximos dias? Até a nossa próxima live, nosso próximo encontro, para matar essa fome de Jesus? Por isso, assim, eu quero pedir para você decorar um versículo que a gente encontra lá em Mateus 4, versículo 4. No próximo encontro eu vou perguntar se você conseguiu decorar esse versículo. Ele é curtinho, mas ele é bem importante. Não só de pão o homem viverá, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Existem algumas versões um pouco diferentes. Uma outra diz assim: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Não importa qual é a forma da sua Bíblia de escrever esse versículo, mas eu quero pedir que você decore. Ele é muito importante. Mateus 4, versículo 4. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Por isso se torna o nosso alimento. E você está no ensino confirmatório para aprender a conhecer esse alimento maravilhoso que é Jesus. Assim, então, depois nós vamos gravar o que nós aprendemos sobre o pão da vida, vamos nos fartar e já depois disso nós vamos entrar para uma próxima lição. Então, depois do Eu Sou o Pão da Vida, vem mais algo. Vocês, então, vão aprender sobre quando Jesus diz: Eu sou a luz do mundo. Que nós possamos continuar conhecendo esse Jesus, ele vai continuar se revelando a nós. Que o Senhor continue a abençoar a vida de vocês, guardar vocês, não só vocês pessoalmente, mas também aos familiares. Que todos fiquem bem, tranquilos, confiando em Jesus, sem ficar doente com coronavírus ou outra doença, e que o Senhor os acompanhe hoje e sempre. E assim como nós iniciamos, encerramos com uma palavra de oração. Senhor Deus querido, permitas que nós possamos nos alimentar do Teu Filho Jesus, que é o pão da vida. Que Ele faça diferença em nossa vida, nos alimente, para que a gente possa viver contigo
eternamente. Em nome de Jesus nós oramos e pedimos. Amém, Senhor.